Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui pela TV Correio SBT. Como você já está acostumado, a gente retomou, os programas inéditos, utilizando dessa plataforma de streaming, ou seja, podendo entrevistar o nosso convidado de onde ele esteja, ou em casa, ou no escritório, para poder continuar trazendo para vocês conteúdo inédito, sem a necessidade da gente estar utilizando aqui os estúdios, uma vez que se nós trouxéssemos o entrevistado para o estúdio, teríamos que estar seguindo uma série de protocolos, como o uso de máscara, etc. Então, a gente optou por essa modalidade para que possamos ter o melhor aproveitamento dos nossos convidados. A pessoa que eu trouxe para conversar com a gente hoje, há muito, muito tempo queria trazer para esse bate-papo conosco. Ele é um arquiteto e urbanista, é o Marcos Vinícius Abreu, marabaense, e eu tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo para a gente falar sobre futuro, sobre a nossa cidade hoje, sobre a área urbana, principalmente no momento que se aproximam as eleições municipais. Aliás, já estamos dentro das eleições municipais, e é óbvio que esse é um aspecto que a gente precisa ver discutido na nossa comunidade, na nossa sociedade. Mas, sem mais enrolação, vamos trazer aqui para dentro da tela o nosso convidado. Então tá aí, Marcos Vinícius, bom dia, bem-vindo, que bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Patrick, é uma satisfação em estar participando do teu programa, e a satisfação também estar falando aqui como marabaense e podendo conversar e levar nossas opiniões, ao público em geral e aos teus seguidores também. Que bom. Espero e ótimo fazer jus aqui à expectativa. Sim, faz tempo que eu tento te trazer aqui, para esse bate-papo, e acabou dando certo no momento que eu acho muito propício, porque em momentos como esse, o momento eleitoral, Vinícius, eu vejo como esse tema como um tema que deveria estar em tela, deveria estar à frente dos debates, deveria fazer parte do que a gente exige dos nossos candidatos, dos nossos futuros governantes, e sempre um assunto que fica ali em terceiro, se não em quarto, quinto plano, A gente vê que o debate ele é muito raso nessa época, e temas como esse, que são a urbanização da cidade, o avanço, a modernização, a própria questão da moradia, são situações que a gente vê pouco discutidas no período eleitoral. Então, por isso que eu queria te trazer aqui, não para a gente discutir pessoas, prefeitos, não é esse o intuito, mas para a gente discutir a nossa comunidade, discutir para onde a gente está indo e como a gente tem tratado esse tema. E eu vejo você como perfeito para isso, porque, primeiro, pela tua profissão, de arquiteto e urbanista, e, segundo, porque a gente tem pouca gente aqui em Marabá que possa discutir isso com propriedade, e você pode fazê-lo, porque, além da tua profissão, você é marabaense e se preocupa com isso, a tua vida aqui, a tua família aqui, E eu sei que a tua vida você vai continuar aqui em Marabá, continuar primando por desenvolver o teu trabalho aqui em Marabá. Então, já te agradeço por aceitar esse debate conosco. Mas, Vinícius, vamos lá. Eu queria já lançar para ti o seguinte. Você, como marabaense, como profissional da área, como você, se fosse inserir esse tema nos projetos de governo dos futuros candidatos a prefeito, a vice-prefeito, e até mesmo no debate dos vereadores, o que você diria que é mais urgente para estar presente no debate hoje? Como você bem enfatizou, geralmente nos debates, nos programas de governo, a gente encontra muito soluções a respeito da saúde, da educação, e geralmente a parte do urbanismo, ele fica em segundo plano. Podemos dizer que a parte mais preocupante em relação à urbanização, que os gestores se preocupam, é a questão de pavimentação de vias, levar o asfalto.
Então, esse tema do asfalto é o que a gente tem de mais importante dentro de um debate político, né? Sendo que o urbanismo vai muito além disso, né? Da questão do advento agora da internet, e as pessoas têm informações, né, muito precisas a respeito de todos os assuntos. Quando a gente fala em questão de urbanismo, né, a gente tem que considerar a questão de pavimentação, hierarquia viária, assentamentos urbanos, né, moradias, sinalização e todo esse aspecto do dia a dia da convivência das pessoas dentro da cidade, né? Então, assim, mas como é que eu posso falar de urbanismo se eu não tiver minha rua pavimentada? Isso é uma questão de, vamos dizer assim, de localização, onde o veículo, né, ele é considerado muito importante, né? As pessoas planejam ruas, planejam cidades para o automóvel, né? E o pedestre ele vai ficando muito em segundo plano. As pessoas se preocupam em asfalto, se preocupam em pavimentação, e as calçadas vão sendo esquecidas, as áreas de segurança, de lazer, elas vão ficando em segundo plano. As próprias ciclovias, né, Vinícius, que hoje estão no assunto da moda, né? E a ciclovia, por se tratar um assunto da moda, ela se torna um tanto perigosa, porque, assim, tudo que vem na moda e vem de forma do imediatismo, né, ele é feito sem um estudo propício, sem um planejamento adequado, né? Nós tivemos algumas tentativas aqui em Marabá de implantar uma ciclovia ou ciclopista, né, foram tentativas equivocadas, né, devido à falta de planejamento, à falta de conhecimento técnico, né, e buscou apenas, vamos dizer assim, alcançar a necessidade de um grupo específico, né, e não pensou na coletividade geral, como um todo, né. Então, essas coisas vão dificultando muito, né, o posicionamento da população em relação ao gestor público. Eu acho que um bom exemplo, Vinícius, você falou aí de que o planejamento, às vezes, ele é seletivo, ele não leva em conta o todo, né, da comunidade, é a própria duplicação aqui do trecho urbano da Transamazônica, não é isso? Você tem uma obra relativamente... foi agora, né, nessa década, ela foi finalizada nessa última década, e a gente não conta aí nem com ciclovia, nem com nada que contemple o pedestre, né? Você tem que ter o pedestre passando por baixo do viaduto, em meio aos carros, é uma coisa totalmente... Eu não entendo como é que nos dias de hoje possa haver uma obra com esse viés. Essa questão da duplicação da rodovia, a gente tem que ter um certo cuidado em analisar e tecer determinadas críticas, porque nós temos um caso, vamos ser bastante específico, né? Nós temos um trecho de rodovia muito movimentado dentro do perímetro urbano da cidade. Correto. E, né, eu acredito que tem algumas falhas de origem nessa duplicação em relação ao planejamento. Eu não sei se quem elaborou todo esse planejamento, os projetos, se ele veio na cidade, se essa equipe participou de debate junto com a população, se fez uma pesquisa de necessidade, o que a população do entorno dessa duplicação necessitava, se eles tinham essa questão da travessia, porque quando você tem um cliente, né, e no caso, Marabá foi o cliente nessa duplicação, né, então o profissional tem que conhecer a necessidade desses clientes, né, então eu acho que nesse aspecto, esse planejamento foi muito falho, né, não foi colocado em si a necessidade específica, né, dos usuários, né, desse trecho. Eu coloquei a imagem na tela para as pessoas entenderem enquanto você está falando.
É. Marcos? Então, nós temos dois eixos aí de comércio, né, que fica uma marginal e na outra. E nós temos um problema que é bastante comum, um erro que todo mundo comete, é o acesso para a rodoviária, né, através da parte mais alta da duplicação. Todo mundo entra e faz um retorno na contramão para acessar a rodoviária. Por quê? Porque o trânsito ele flui como a água, né? A água procura o melhor caminho, o caminho mais fácil, do melhor desnível. E o trânsito também é desse jeito, né? As pessoas são assim. Então, isso reflete o que eu estou falando, né? A questão, o acesso que precisa até a rodoviária é muito grande, né, pelo aquele trecho, e Sim. no planejamento não foi deixado essa situação, essa opção. Então, as pessoas criaram essa opção de alguma forma, mesmo que errado. Foi um arremedo ali, né? Depois de um Sim, protesto dos moradores da Folha 33. e pelo que eu fiquei sabendo, nessa época da implantação, eu não estava em Marabá, eu estava residindo em Manaus, mas quando nós voltamos para cá, eu e minha família, em 2012, né, eu pude acompanhar ainda os últimos momentos da implantação, né, e participei de algumas reuniões, de alguns debates, que falavam, né, que essa duplicação ela não atendia o interesse da população, mas sim o interesse de alguns poucos, né, que foram solicitando e tinham alguma influência econômica ou política. É muito complicado analisar sem você ter realmente uma informação básica. Mas a gente, como usuário, né, do trânsito, no dia a dia, a gente consegue detectar, inclusive, trechos de alta periculosidade em relação às travessias e os retornos, né, por desnível, por excesso de velocidade, por falta de sinalização. E tem muitos erros de base, esse projeto da duplicação da Transamazônica. Uma pena, né, Vinícius? Porque a expectativa era muito grande e uma das questões que a duplicação, ao meu ver, não contempla, que ela perdeu a oportunidade muito grande de tirar o trânsito de dentro da Nova Marabá. Como você reduziu a entrada, a entrada na Nova Marabá a VP8, você faz com que o trânsito continue correndo quase todo dentro da VP8, que é a única grande avenida da Nova Marabá. Quando você poderia ter uma parcela grande desse trânsito para a própria rodovia. Então, eu lamentei muito essa questão de eles só terem deixado uma entrada para Nova Marabá, uma vez que você, quando quer se movimentar dentro da própria Nova Marabá, não consegue utilizar a duplicação como um corredor de escoamento. Outro fato a ser analisado nessa questão é o seguinte: qual é a real intenção, né, da implantação dessa duplicação? Né? Se é simplesmente evitar que o trânsito de veículos pesados, né, sejam feitos exclusivamente por essa rodovia e eles não adentrem a cidade, ou se é, de algum momento, em algum aspecto, fazer integração dessa rodovia com as vias locais. Então, quanto esse quesito, nós vemos que a dificuldade de você fazer essa comunicação entre uma via local e a rodovia é muito complicada. Os retornos, justamente o que os eu acessos frisei. são de Eu difíceis até coloquei na compreensão. tela, Vinícius. É justamente a VP8, né? Em alguns momentos do dia, a VP8, a gente vê momentos de engarrafamento, trânsito lento, porque a gente tem uma carga muito alta de veículos circulando aqui. Veículos que, se houvesse essa integração que você está falando, né, das ruas internas com a rodovia, a gente teria menor impacto aqui no trânsito da Nova Marabá. A questão da VP8, nós temos que considerar outro aspecto também, Patrick, que é a característica dela ser um grande eixo comercial. Verdade. E de alguma forma, até agora, o
a municipalidade, através do DMTU, eles não conseguiram dar uma identidade para a VP8. Então, nós tivemos algumas modificações nela ao longo do tempo, que foi a inserção dos estacionamentos no canteiro interno, mas nós temos hoje, né, ocupação de calçadas, estacionamento desordenado, acesso de carga e descarga, né, de veículos pesados, que até hoje fazem na calçada de alguns estabelecimentos ali na VP8, inclusive travando o trânsito nesse momento. Mas a VP8, ela tem uma possibilidade muito grande de, vamos dizer assim, de ser melhorada. Está faltando planejamento, está faltando regulamentação, está faltando colocar, né, o planejamento no papel, estudar, ver todas as questões que envolvem o comércio, o serviço, o trânsito de pessoas, o trânsito de bicicletas, de pedestres, de veículos, e organizar isso de forma adequada. Gerar estacionamentos em locais adequados, porque hoje, na VP8, você consegue estacionar em toda a extensão dela, inclusive nas calçadas. E em determinada parte da VP8, nós não temos as calçadas muito bem definidas, e nesses locais as pessoas também utilizam como estacionamento. Então, o acesso para estacionar, a retirada do veículo ocupadas pelos carros, e o pedestre está na rua, né, no meio da rua. Isso, já é um problema muito grande, né, entre pedestres e veículos, e até mesmo tem essa participação do comerciante, né, que acha que se ele não tiver o estacionamento na porta do seu estabelecimento, ele perde venda, o cliente não vai até a loja dele para fazer a compra, né? Tem essa mentalidade assim, bastante bairrista, né? Eu tenho que ter uma vaga na frente do meu estabelecimento. Sem isso, eu não vou conseguir vender nada, né? Como a gente sabe que, por experiências de outros locais, de outras cidades, e outros exemplos, a gente detecta que não funciona assim. A coletividade fala mais alto do que a necessidade de um particular. Infelizmente, aqui em Marabá, a gente ainda está um tanto distante, né, de encontrar essa assistente, né, do público falar mais alto do que interesses particulares. Certo. Vinícius, está muito bom o nosso papo. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui para a gente ir para os informes aqui da TV Correio SBT. Nós voltamos em seguida aqui no Observadores. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. Hoje num bate-papo aqui muito importante e muito proveitoso com o arquiteto urbanista Vinícius Abreu, que aceitou participar conosco, que hoje a gente está trazendo à luz esse debate sobre a urbanização de Marabá, diante do momento eleitoral, né? A gente entende que esse tema é muito importante, está presente no nosso debate de 2020. Então, vamos trazer aqui novamente o Vinícius para a tela. Então, Vinícius, eu vou colocar aqui na tela para a gente uma situação que eu acho não, a gente sempre vê criticada pela comunidade e a gente tem dificuldade, até nós aqui na imprensa também temos dificuldade de explicar essa situação que nunca ficou totalmente esclarecida, que é o fato da gente ter uma passarela num local onde ela realmente seria muito importante e que ela é considerada pelo município como como não utilizável, né? Ou seja, descobriu-se depois que ela não tem os padrões ideais, não foi feita dentro ela foi totalmente descartada pelo município, ela continua ali, né?
Um usa, outro não usa, a prefeitura diz que ela não é reconhecida como uma passarela viável. Nós temos ali logo ao lado uma faixa de pedestres, então aquele risco também do motorista de fora da cidade, que, né, vai sempre achar, poxa, ali tem uma passarela, com certeza que o pedestre passa pela passarela. Ele não vai precisar aqui dessa faixa de pedestre. Então, é uma confusão generalizada. Eu acho que isso aí é um modelo de algo que nos envergonha um pouco. É o que te passa também? Na verdade, a história dessa passarela, né, ela se prolongou por 3 governos municipais. Verdade. E o que realmente ocorreu foi um erro de execução. Agora, eu não sei te informar se o erro foi proposital, foi por falta de conhecimento, ou o que seja. Nós não temos como verificar, né, essa história um pouco mais atrás. Mas o conhecimento que eu tenho, e eu tive conversando com alguns colegas, inclusive a que foi periciar a passarela pelo Ministério Público, é que a passarela, ela realmente não atende os quesitos exigidos na normatização, que atualmente nós temos a NBR 9050, que hoje, a versão mais nova, temos agora em 2020. Ela teve a versão de 2004, atualizada em 2015, e agora em 2020. Eu tive acesso ao... Vinícius, me permite, só para explicar para o pessoal de casa, quando você fala NBR, você está se referindo a normas, né? São normas regulamentadoras. Regulamentador, NBR, Normas Brasileiras Regulamentadoras, né, que tem uma conjuntura de ligação com a ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica. Perfeito. Então, eu tive acesso ao projeto dessa passarela, e em relação ao projeto, o que eu posso te dizer é que ele está correto. Certo. O projeto foi concebido de forma correta, só que a execução não seguiu os parâmetros projetados. E aí, em relação a isso é que nós não sabemos informar se foi proposital, se foi por falta de conhecimento, por não saber ler projeto, ou se foi alguma coisa de termos ilegais, né, que a gente conhece bem, a questão de obras públicas, né, o que muitas coisas acontecem. De tal forma que hoje a passarela realmente ela não é passível de utilização de um cadeirante. Um dos exemplos da impossibilidade é pela largura. Se um cadeirante acessar a passarela por um extremo e o outro, né, pelo outro, vamos assim dizer, se eles se encontrarem no meio da passarela, um dos dois vai ter que voltar. Os dois não conseguem seguir caminho e cada um ir até o outro extremo. Um absurdo. Devido à largura da passarela. Outro erro que, assim, quem conhece, tem um conhecimento mínimo da norma, consegue verificar, é porque a norma fala que a cada 80 centímetros de altura vencido por uma rampa, você tem que ter um patamar de descanso. Isso também não foi executado. E no projeto consta essa especificação. E a execução também falhou nesse quesito. Certo. E de tal forma que hoje nós temos aí um baita monumento à incapacidade. Realmente é um monumento vergonhoso, porque o poder público, a prefeitura, não tem como ajustar, fazer essa passarela oficializar um elemento da mobilidade, por ela não cumprir os requisitos da norma. Foi objeto de convênios, se eu não me engano, a verba municipal, eu não sei te informar se a verba foi federal ou se foi estadual. De certa forma, nós vamos conviver com essa passarela por muito tempo,
até que se tem tome alguma decisão de desmontar também, que não vai ser nada barato desmontar essa passarela, ou É então por isso, Vinícius, que eu chamo ela sempre aqui de monumento à nossa incapacidade. e fica assim, né? A população geralmente, né, espera utilizar um equipamento público, um aparelho público de modo correto. E, Perfeito. infelizmente, para a nossa cidade, essa passarela aí nós não vamos ter como utilizar. Eu estou jogando outra imagem aqui, Vinícius, que diz respeito a algo que a gente viveu também na virada da última década, né? Nós tivemos aí, essa é uma imagem do Complexo São Félix, onde a gente tem ali, né? São Félix Pioneiro, São Félix 2, São Félix 3, temos do lado de cá, temos um loteamento particular, que é o Novo Progresso, e temos ali duas áreas populacionais do projeto Minha Casa Minha Vida, né? Juntando ali as quatro áreas populacionais do Minha Casa Minha Vida, calcula-se aí que a gente tenha transferido para aquela região entre 10 a 12 mil moradores de Marabá, né? A grande maioria deles de uma vez só, uma vez que os dois primeiros projetos habitacionais foram entregues ao mesmo tempo. Então, de uma hora para outra, a gente trouxe uma parcela da comunidade que morava aqui em áreas alagadiças, né, uma boa parte, o Marabá Pioneira, ou aqui no Complexo Cidade Nova, aqui mesmo na Nova Marabá, nós transferimos para o outro lado da ponte, para outra margem do rio. E eu vejo que essa mudança abrupta, ela não veio acompanhada de uma série de adaptações que seriam necessárias, né? Eu não vou nem entrar na seara de, por exemplo, saúde, né? Hospital, escolas, isso aí é o básico, isso aí já não tinha. Mas uma série de outras situações que a gente tem por uma transferência abrupta de uma grande parcela populacional para aquela área. Isso também te salta aos olhos, Vinícius? Patrick, isso aí é um exemplo clássico da quando o poder público, quando o gestor, ele não observa os parâmetros urbanísticos ditados pelo plano diretor, porque o Perfeito. nosso município possui um plano diretor já há bastante tempo, né? E se falar assim, não, mas isso aí cresceu porque não havia planejamento. Havia sim. Tanto que essa área de São Félix para Morada Nova, ela não é considerada como área de expansão. Então, pelo próprio plano diretor, o município, né, não teria que investir em equipamentos urbanos, né, nessa área. Vamos dizer, posto de saúde, escola, questão de segurança, transporte coletivo. Por quê? Porque a área de expansão que constava, né, oficialmente, que consta oficialmente no plano diretor, é a parte para Nova Marabá, né, no sentido ali do 52 bis, que nós temos agora ali o Cidade Jardim, temos os residenciais Delta Itacaiúna, Park, Tocantins, e no o Delta sentido Park. também Tupiranga, Uhum. né? Essas são as áreas oficiais de expansão habitacionais que constam no plano diretor. Mas, quando a iniciativa pública e a iniciativa privada também resolveram adensar essa parte do São Félix, caberia justamente ao poder público, como eu digo, como um todo, como Câmara de Vereadores, como a parte do planejamento municipal, observar essas questões. E, infelizmente, isso não foi feito. Então, o que nos resta hoje, por exemplo, eu já participei de alguns simpósios, de algumas reuniões, e as pessoas que moram nesse local, elas têm muitas queixas, né, a respeito de tudo em relação Tem. a acesso. Transporte Um público. exemplo, um exemplo que é um negócio assim alarmante. Se quebrar um caminhão na ponte e a pessoa
que mora no São Félix precisar de um atendimento de urgência e emergência, ela não vai conseguir. Verdade. Né? Ela não vai conseguir, porque todos os equipamentos públicos de saúde, principalmente a questão de urgência e emergência, né, estão locados na Nova Marabá. E hoje, nós só temos um acesso do São Félix, dessa região, para a Nova Marabá, que é a ponte. E a ponte só tem uma via em cada direção. Né? A via ela é bastante estreita. Se um caminhão trava no meio da ponte, a gente já conhece como funciona, né, o tráfego. Ele fica impraticável e a pessoa que precisar de um atendimento de ambulância, fatalmente, se o problema for muito grande, ela vai falecer. Mas isso é decorrente de quê? Isso é decorrente da irresponsabilidade, né, vamos dizer assim, em grande parte do poder público, pela inobservância dos parâmetros constantes do plano diretor. Que existe, está aí, inclusive tem o conselho para ser vigilante quanto a ele, né? Isso. Eu posso falar que, sem puxar o assunto de apoio político ou coisa do tipo, eu posso te afirmar, porque eu estou participando, hoje eu sou conselheiro do plano diretor, eu represento o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É uma atividade totalmente sem remuneração, né? Eu faço porque eu gosto, porque eu tenho interesse e porque eu vejo a necessidade, né, de lutar pelas melhorias na cidade. Nessa gestão, nós temos o Conselho do Plano Diretor muito atuante. Nós temos visto bastante preocupação do poder público, né, em dar a resposta correta para a sociedade, para dar a resposta correta para o Conselho do Plano Diretor. Lógico, nós tivemos aí muitos anos de total abandono em relação a esse tipo de planejamento. E eu acredito que nós ainda vamos padecer um pouquinho aí, alguns anos, até que normalize essa situação de o poder público ter considerar tudo que está previsto no plano diretor e agir conforme, né, o que está ditado por lá. Infelizmente. Eu tenho aqui mais uma imagem para a gente, Vinícius, que é um outro aspecto que também nos preocupa e nós precisamos discutir também como comunidade, que é o fato de que Marabá, aliás, é até uma vantagem, né, para Marabá estar aí rodeada de importantes rodovias federais. Então nós temos aqui a BR-222, que passa dentro do município, temos a BR-155, que segue aí para o sul do Pará, ela é o antigo trecho sul da PA-150, né, então nos liga ao extremo sul do Pará, e temos a BR-230, a Transamazônica, que também atravessa aqui a área urbana da cidade com grande importância. E eu sei que isso é um aspecto que também te preocupa. Eu coloquei essa imagem aqui, até coloquei umas setas aí para ficar mais tranquila a compreensão da turma de casa, mas antes da gente entrar nisso aqui, eu vou para mais um intervalo, Vinícius, e a gente volta em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, hoje num bate-papo aqui muito especial, um bate-papo que eu estava querendo ter há muito tempo com o arquiteto urbanista Vinícius Abreu, que é daqui de Marabá, e aceitou estar aqui nessa tabelinha conosco para a gente falar um pouquinho de Marabá, de urbanismo e de organização da nossa cidade. E até agora está sendo um bate-papo muito legal. Vamos trazer ele aqui para a tela de novo. Vinícius, sabe o que é isso aqui? Não, porque não está dando para ler daí, né? Não consigo ler. Vou ler para a turma aqui.
o importante aqui de mostrar, que eu quero mostrar, é que está bem envelhecida essa apostila, né? Está bem mesmo, mas eu tenho uma série de marcações aqui nela, e aqui é o nosso querido Código Administrativo do município de Marabá, ou, como ele é mais conhecido pelo apelido, né, o Código de Postura. Mas ele, como lei, ele se chama Código Administrativo do município de Marabá. E esses dias, Vinícius, eu estava com ele, folheando ele aqui e pensando que, nossa, já está tão velhinho aqui o meu impresso, né, que até a lei já deve ter passado por alguma modificação, alguma modernização. Aí tá, fui procurar no site da Câmara, onde a gente encontra todas as leis, queria até destacar isso, para quem está em casa, todo o nosso arcabouço de legislação está totalmente à disposição no site da Câmara, é só procurar lá em leis municipais, está bem fácil de achar, é bem intuitivo, não tem qualquer dificuldade, e descubro que nosso querido Código de Postura, ou nosso Código Administrativo Municipal, é o mesmo de 1993, então a minha apostilazinha aqui ainda está valendo, embora, para nossa tristeza, eu posso imaginar que uma lei que foi a última vez que foi mexida foi em 1993, nós já mudamos tanto como comunidade, como sociedade, obviamente é um documento já obsoleto, né, que merece uma série de olhares sobre ele. Então, Vinícius, eu acho que a minha apostila aqui ainda está valendo, mas eu queria mesmo era que a gente tivesse uma atualização dela, uma atualização dessa lei. A única vez que ela foi mexida, a lei foi em 2001, se eu não me engano, que mexeram em um artigo da lei, eu não vou lembrar agora o que foi. Mas a lei como um todo, ela nunca foi revisada, o que eu acho também preocupante. Na verdade, eu posso te informar, porque eu tenho uma relação estreita em relação ao pessoal da Secretaria de Planejamento, devido à minha atividade no Conselho do Plano Diretor. Perfeito. Eu posso adiantar que hoje Marabá está passando por uma revisão do Código de Zoneamento, do Código de Obras, uma atualização do Plano Diretor. Em relação ao Código de Postura, sinceramente, eu não sei te informar a questão dessa atualização. Mas eu acredito que sim, porque todas essas normas e essas leis municipais, elas dependem uma da outra. Perfeito. Então, fatalmente, com a atualização do zoneamento, do Código de Obras e da atualização também do Plano Diretor, fatalmente o Código de Postura também vai receber esse upgrade, né, e vamos ter algo mais recente. Em relação ao último quadro, aquela imagem que você coloca, que eu acredito que seja ali a rotatória do 6. Do quilômetro 6. Eu vou colocar aqui na tela de novo para a gente. Hoje, mas pode continuar falando, Vinícius. Hoje eu posso afirmar, sem medo de errar, que é o pior ponto de engarrafamento que nós temos em Marabá hoje. Principalmente no final da tarde. Porque ali nesse ponto convergem a motorista, né, de todos os pontos de Marabá e que vão com destino a todas as saídas que nós possuímos. Verdade. Então, na semana passada, eu, retornando de Parauapebas, eu me deparei com um congestionamento de 4 quilômetros nesse local, no horário entre as 17h45 em diante. Eu consegui sair na rotatória por volta das 19h. Eu estava vindo de Parauapebas, né, então, no sentido distrito industrial até a rotatória. O Marabá, ele expandiu muito em termos de indústria, comércio. Lógico, houve uma certa retração industrial, mas nós somos local de passagem e de convergência de negócios de todo o sul e sudeste do Pará, e somos rota de transporte para muitos outros estados e regiões. E todos que passam por Marabá, eles têm que passar por essa rotatória. Então, o poder público está com um problema enorme para resolver. Que eu acredito que fatalmente vai ter que ser feito um planejamento onde desvie
todo o tráfego de veículos pesados por fora dessa rotatória, por fora do município. Se não for um planejamento como esse, nós não vamos suportar mais esse tráfego de forma alguma. Quer dizer, nós já não Vinícius, suportamos, né? tem duas situações aí que são sempre muito discutidas, né? Uma é a possibilidade de duplicação desde aí da rotatória até o distrito industrial, né, no sentido da BR-155, no sentido que você falou aí, na saída para Paraupebas, ou para Eldorado, e isso aí é sempre discutido, mas até agora não existe sequer projeto. No sentido contrário aí da BR-222, no sentido para a ponte rodoferroviária, esse sim existe um projeto, embora eu também não tenha visto até hoje, mas voltou a se falar sobre isso com muita força nesse momento, até porque o governo do estado, embora não seja uma obra estadual, estaria se colocando como parceiro do governo federal para conseguir fazer isso aí realmente. Então eu acho que está mais próximo de sair, mas esse outro sentido aí da BR-230, na saída para São João do Araguaia, onde a gente tem agora esses projetos habitacionais, como você já citou, né? Temos ali o Cidade Jardim, o Delta Park, e outros. Residencial Tocantins, Itacaiunas. Exato, todos esses residenciais aí, a gente, fora uma universidade particular que a gente jogou para ali agora, né? Que também se mudou para lá. Então, o fluxo de pessoas aí, de veículos, ele aumentou muito, de uma forma que sequer o DENIT ainda pode mensurar quantos veículos passam ali por dia, mas com certeza é muita gente. Eu fiz um trabalho recentemente, que foi análise de tráfego em relação à implantação de um posto que ali na Cidade Jardim. Eu fiz uma contagem de veículos, porque para fazer esse estudo a gente faz uma contagem de veículos, né? E tem todo um índice, umas contas, umas determinações que a gente utiliza de forma técnica, e pelo cálculo que eu fiz e constando também no local, durante o período de pico da parte da tarde, eu fiz uma contagem de 2.500 veículos, né, no horário de pico nesse trecho. Então, só para um movimento respeitável, né? 2.500 veículos em uma hora, nos dois sentidos de direção. Então, são muitos veículos. São muitos veículos. Muitos veículos. Só nesse trecho, né? Imagine nos demais, né? Sim, a duplicação, Roberto, ela ameniza, ela ajuda bastante, né? Inclusive no direcionamento do tráfego. Mas nós temos um problema aí específico também, que é o tráfego de veículos pesados. O sistema de rotatória, ele não consegue dar vazão a esse tipo de veículo. O veículo pequeno, a rotatória consegue dar vazão, porque você vai ajustando, e também o nosso motorista, nós motoristas paraenses, né, de Marabá, nós não sabemos também utilizar o sistema de rotatória como ele foi planejado para funcionar. A maior parte dos motoristas utiliza o sistema de rotatória como o mesmo sistema de esquina, que você tem que parar totalmente, verificar, quando não estiver passando nenhum carro, aí você avança. Na verdade, o sistema de rotatória, ele é feito para você ir aí interagindo, porque, de certa forma, com quem vai passando e dando a preferencial, mas você vai seguindo o caminho, né? E com veículo pesado não tem como fazer isso, porque se vem duas carretas no sentido, vamos dizer, Parauapebas, Ponte Rodoferroviária, e duas carretas no sentido contrário, elas se encontram no meio da rotatória e uma trava a outra. E aí o trânsito, no geral, segue o mesmo processo. Vinícius, o correto seria, então, viadutos? Nós teremos que ter viadutos aí nessa área? Tem um termo e tem umas certos profissionais que falam em relação a isso, que o viaduto é sempre o último recurso. Sim. Porque ele é um recurso muito caro,
ele é um recurso que, às vezes, inviabiliza economicamente toda uma região. Eu digo a região em que você instala o viaduto, o elevado. De repente, você mata todo um sistema de comércio e serviço Entendo. ao redor daquele equipamento. Né? Um raio de 300 metros você inviabiliza. Então, assim, ele é sempre considerado um último recurso. Um outro recurso que poderia ser pensado nisso aí é desviar o tráfego de veículos pesados antes dessa rotatória. Né? Você ter uma alça que ligue uma rodovia a outra por fora da cidade. Como em alguns Ótimo. locais são conhecidos como anéis viários. Né? No caso aqui não seria o anel, seria algumas alças que nós teríamos que implantar ligando uma rodovia a outra, sem que esses veículos pesados precisassem passar pelo núcleo da cidade. Certo. A grande parte Vinícius, deles. eu vou passar aqui, porque a gente ainda tem algumas coisas para discutir, o tempo está passando rápido, né? Eu tenho uma Certo. postagem tua aqui de 2019, voltando aqui para dentro da cidade, né? A gente estava ali meio que na área periférica, ali nas rodovias, mas voltando aqui para dentro da cidade, eu achei muito interessante essa tua postagem no Facebook, quando você fala aqui, essas faixas próximas ao cruzamento estão causando um grande risco aos pedestres. Ao atravessar a VP8, sentido rodoviário, o condutor entra em conflito com os carros na transversal e logo em seguida com os pedestres na faixa. Hoje presenciei um quase atropelamento. Eu te digo que eu presencio sempre, porque eu moro por ali, moro na Folha 32 e isso aí é uma situação que também sempre me preocupou. E eu acho ela um exemplo de várias outras situações que a gente encontra N's na cidade. Nós temos uma situação em Marabá que o nosso trânsito evoluiu muito em relação ao número de veículos e também a carga nas vias. E o nosso departamento de trânsito e transporte ele não evoluiu. Né? Então, hoje, nós não temos um setor de engenharia, nós temos um setor de sinalização. Eu consigo assim, observar e identificar assim, um esforço muito grande das pessoas que trabalham nisso, né, em tentar resolver. Mas a gente sabe que o esforço ele é muito bem-vindo, mas ele tem uma limitação. Né? O esforço vai Porque, até onde falta o conhecimento técnico. Né? porque E para a população é, comum, né, Vinícius, o DMTU ele está representado no agente de trânsito, né? Quando o agente de trânsito ele é apenas um braço do todo, né? O departamento ele tem que ter toda uma estrutura para gerenciar o trânsito na cidade. Isso, inclusive deveria ter um departamento de engenharia de tráfego, né? São pessoas mais capacitadas, na verdade são pessoas capacitadas com treinamento, com cursos, né? Que conseguem identificar esse tipo de situação, prever e adequar de acordo com a normatização. Mas como eu falei, nós temos alguns agentes que trabalham na parte da sinalização e eu percebo um esforço tremendo deles para resolver esse tipo de coisa. Mas aí o esforço vai e quando falta o conhecimento técnico, o esforço não é o suficiente. Esse aí foi um exemplo que eu frequento muito uma gráfica que fica aí na esquina dessa faixa, e foi nesse local que foi por pouco mesmo, né, que não houve um acidente. Então, nós estamos precisando de um planejamento melhor do nosso departamento de trânsito e transporte. Correto. Essa é uma preocupação que a gente tem sempre que sempre me chamou a atenção muito das suas postagens, porque são situações corriqueiras, né, e que a gente talvez poderia estar discutindo de forma mais ativa, porque eu entendo que o DMTU, como você bem colocou aí, ele é um órgão que tem que seguir se desenvolvendo, né, e tem que seguir ganhando estrutura para que realmente possa administrar essas situações aí. Deixa eu colocar mais uma imagem aqui para a gente, Vinícius, que também eu roubei das tuas postagens. Deixa eu colocar ela bem aqui na tela. Que é uma situação ocorrida lá na Marabá Pioneira, e que é uma coisa que sempre me preocupa muito.
E é por isso que eu estava falando contigo sobre o código de postura. A gente verifica, eu esbarro quase todos os dias com carretas dentro da área urbana, quando a gente sabe que, dentro do centro da cidade, né? Quando a gente sabe que em muitos municípios essa possibilidade ela é totalmente vetada. Os municípios primam muito por isso de impedirem o trânsito de carretas, bitrens, outros veículos de maior porte dentro do centro da cidade, é que a gente encontra muitos nos bairros. Aqui é uma situação que você flagrou, né, que é ali na Marabá Pioneira. A gente até, nesse momento, estava o departamento, justamente o DMTU, verificando a situação. Eu posso te adiantar que, em relação a esse assunto, nós estamos adiantados e atrasados ao mesmo tempo. Por que nós estamos adiantados? Porque Marabá já possui o plano de mobilidade urbana, desde o final de 2018. E isso já vale, já foi aprovado, ele já tem a possibilidade de estar sendo cobrado. Só que a prefeitura, até o momento, não pôs em prática essa lei, esse plano. E em relação a esse caminhão, um exemplo. No plano de mobilidade, lá especifica com muita clareza que veículos acima de 8 toneladas só podem circular no nosso município nas rodovias. Era isso mesmo que eu queria chegar. Né? Então, assim, o plano de mobilidade existe, logo, e ele tem umas exceções em relação a esse quesito, que são os caminhões de bombeiro, caminhões de abastecimento, de combustíveis e algumas coisas. Lógico, nós temos um problema muito grande a ser resolvido. Nós temos vários supermercados de grande porte e de médio também, que funcionam no interior das vias locais. Postos de gasolina também, e uma série de comércios, que são abastecidos por veículos, né, acima de 8 toneladas. E aí, então, assim, o que fazer com isso? Hoje nós não temos um porto seco, vamos dizer assim, onde esses veículos maiores pudessem fazer a descarga, e dali esses caminhões menores, né, fariam o abastecimento desses comércios dentro da cidade. Isso. Então, assim, o município precisa resolver com máxima urgência essa questão. Mas, de fato, é que o plano existe, ele tem força de lei, mas o município até hoje não fez o plano vigorar. Nós estamos aguardando isso. Certo. Vinícius, nosso tempo estourou, né? Tinha ainda N coisas para a gente debater, mas eu estou feliz demais de conseguir te trazer aqui para a gente bater esse papo. Quero repetir outras vezes, quero ver se eu te trago aí até antes de um ano, aí te trazer novamente para a gente discutir outros aspectos. Sei que você é envolvido em muitos projetos aí, e eu achei que foi bastante instrutivo aqui o nosso bate-papo hoje. Você trouxe bastante informação. Queria te deixar à vontade para... Na verdade, nós conversamos muito, basicamente, a respeito de trânsito e transporte, né? De tráfego. Sim, verdade. Nós levamos muito nesse segmento, né? E quase não falamos nada da questão arquitetônica, né? A gente deixa para uma outra ocasião, a parte de urbanismo como um todo, né? A gente deixa para outra ocasião. Mas foi muito interessante, porque é um tema que atinge todo mundo mesmo, né? A parte da mobilidade, a parte do ir e vir. Você não consegue hoje fazer tudo da sua casa, por mais que a tecnologia te permita, mas a vontade das pessoas, né? E o desejo é de circular realmente. E tudo que a gente conversou aqui, né, nesse bate-papo, né, foi relacionado a essa questão do ir e vir. A qualidade do ir e vir, ela é um fator muito importante também na saúde das pessoas. Então, nós não podemos deixar isso para trás. Então, eu me coloco à disposição para, uma outra ocasião, a gente bater um papo e colocar outro assunto
na questão? Já tá marcado. Falta só a gente definir a data, mas é certeza que a gente vai te trazer para discutir outros aspectos também, dos quais você também tem ampla propriedade para falar. Eu só queria que você mandasse um último recado aí, considerando que a gente está vivendo um período eleitoral, né? O que a tua expectativa como profissional e também como morador de Marabá, e que você espera que possa fazer parte do debate político? Eu como, assim, na parte de, como urbanista, a gente foca muito a questão da mobilidade, do bem-estar, porque o desejo do pedestre, do transeunte, ele tem uma qualidade de circulação, é você conseguir andar por uma calçada, e nós nem tocamos na parte da acessibilidade ainda, né, que é um Sim, tema verdade. também, é um Verdade. tema de quantidade de assunto absurdo. Verdade. Então, essa qualidade do ir e vir é o que a gente pensa muito. Eu vou conseguir colocar meu carro, estacionar e vou conseguir ir andando até um estabelecimento, até o meu trabalho, por mais que eu tenha que caminhar 300 metros, não importa, mas desde que eu consiga caminhar com qualidade. E que os gestores, né, que os candidatos, até mesmo a parte dos vereadores também, eles consigam observar que essa parte da urbanização é muito importante, né? É que nós não vivemos somente dessa parte da saúde, educação e segurança. A parte da urbanização, ela também está inserida nesses três quesitos de saúde, educação e segurança. Ela não pode ser esquecida de forma alguma. E, felizmente, nós temos observado, né, que o poder público tem tido um certo esforço atualmente em dar uma melhorada no aspecto urbanístico da cidade. Lógico, nós temos muitas falhas, muitos equívocos, principalmente nessa parte relacionado à criação de marginais ao longo das rodovias, e tem causado bastante confusão, muitos acidentes, e nós temos que realmente abrir o olho um pouco mais para essas questões e tentar cobrar dos nossos gestores isso. Tá certo. Gostei bastante do teu recado. Quero te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco. E a todos vocês de casa que nos acompanharam nesse domingo, um ótimo domingo a todos. E a gente retorna na semana que vem aqui na telinha da TV Correio SBT. Abraço, Vinícius. Abraço a todo mundo. E até semana que vem. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.